Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Mais uma vez aqui estamos, professor Jean de Química, dando continuidade aos estudos das nossas reações da química inorgânica, correto? Estamos trabalhando com as nossas reações de dupla troca e hoje então, a gente vai falar de mais um critério para a ocorrência dessas chamadas reações de dupla troca. Né? Nós já falamos dos encontros anteriores de outros critérios e hoje nós vamos falar a respeito de mais um critério, que é exatamente a formação do que nós chamamos aqui de um ácido volátil. Bem, então, antes de qualquer comentário, seria interessante a gente discutir um pouco mais a respeito dessa classificação volátil. O que significa uma substância química volátil? O que seria o inverso, o contrário de volátil? Então, volátil, para a química, são aquelas substâncias químicas que conseguem passar para o estado vapor com certa facilidade. Né? Por exemplo, gasolina, acetona, éter, álcool. Né? Essas substâncias são substâncias voláteis. Elas liberam vapores com muita facilidade, correto? O contrário do volátil seria fixo. Então, uma substância ou ela é volátil, né, quando ela libera muitos vapores com facilidade. Se ela não é volátil, ela é uma substância fixa. Fixa são aquelas substâncias que não liberam vapores, correto? Como, por exemplo, o ácido sulfúrico. O ácido fúrico, um óleo, por exemplo, o óleo de cozinha da sua casa, é uma chamada substância fixa, por não ter essa facilidade de liberação de vapores. Muito bem. Bem, então, o nosso critério de hoje, como já falamos, é a questão da formação de um ácido volátil. E para criar um primeiro exemplo, nós vamos citar o nosso famoso ácido cianídrico, o nosso HCN. HCN, né, está sendo comentado aqui, é um ácido extremamente venenoso, letal, pequenas quantidades, 0,3 miligramas dessa substância já é capaz de matar um adulto, né? Então é uma substância que a gente tem que ter muito cuidado ao manusear em laboratório. Bem, e sendo ela uma substância volátil, né, é uma substância que normalmente é produzida durante uma reação de dupla troca, claro, né, você usando aí os reagentes adequados, correto? Então, vamos lá para as nossas reações. De novo, o encontro de hoje é um encontro muito curto, né? Vamos apenas falar a respeito desse critério que nós já comentamos, que é a questão de ser ou não ser volátil, correto? Bem, então o primeiro critério, vamos colocar aqui, se o ácido volátil for fraco. Então, a gente vai criar uma reação química, como exemplo, em que eu vou fazer uso de um sal, né, sal, o nosso cianeto de sódio, e vou reagir com ácido sulfúrico. Né? Então, esse aqui é para indicar que o ácido sulfúrico está misturado com água, é uma solução de ácido sulfúrico, não é um ácido sulfúrico puro, é o ácido sulfúrico dissolvido em água, aqui é de aquoso. E esse S aqui é de sólido. Então, eu vou pegar o cianeto de sódio, que é uma substância sólida, e vou fazer uma reação química com ácido sulfúrico e meio aquoso, certo? Essa reação química é uma reação química extremamente perigosa de ser realizada em um ambiente de laboratório, exatamente por conta daquilo que a gente já comentou no slide anterior. Aqui você tem uma reação de dupla troca, perceba, né? E um dos produtos dessa equação é exatamente o nosso ácido cianídrico, que é uma substância gasosa. Então você, manipulando esses dois reagentes, cianeto de sódio e ácido sulfúrico em laboratório, você vai produzir o ácido cianídrico, que é o nosso HCN, que é um ácido volátil, né? Então ele se desprende do meio reacional. Daí o perigo de você realizar um experimento como esse em laboratório. Além do ácido cianídrico, forma-se também um outro sal, né, que é o sulfato de sódio. Então você tem como produtos o ácido cianídrico, ácido volátil, fraco, e o nosso sulfato de sódio. Ou simplesmente, né, você pode equacionar essa reação de uma forma mais simplificada, omitindo aqui o estado físico das substâncias, percebeu? Então aqui eu tenho o nosso NaCN,
cianeto de sódio, reagindo com ácido sulfúrico, produzindo o nosso ácido cianídrico e o nosso sulfato de sódio. Então, por que a gente diz que essa reação é uma reação que vai acontecer em laboratório? Exatamente porque há a formação de um ácido volátil fraco, no caso aí o nosso ácido cianídrico. Muito bem. O mecanismo da reação, se você observar a reação, exatamente o que ocorre, você vai ter exatamente o que a gente colocou aqui em amarelo. É muito importante entendermos, nesse momento, o motivo pelo qual essa reação ocorre. Exatamente esse é o nosso encontro de hoje. Para isso, vamos analisar a equação iônica do processo. Então, você tem aqui o nosso cianeto de sódio, o nosso ácido sulfúrico, né, que já está aqui ionizado, já que o ácido sulfúrico é uma substância forte, então ioniza muito. Né? O que é ionizar? Lembra? É separar e formar o cátion e o ânion. Cátion é o H+, e o ânion é o SO4 2-, o ânion sulfato. Bem, aí você tem aqui a formação de um sal, de um ácido, melhor dizendo, um HCN, que é um ácido fraco. Se é um ácido fraco, ioniza pouco, muito pouco, que continua ali juntinho ao HCN. E o sal formado, que é o sulfato de sódio, é um sal. Se é um sal, ele já dissocia, já é uma característica do próprio sal, vai formar aqui o Na mais e o SO4 2-. Então, por que essa reação ocorre? Exatamente porque o HCN é um ácido fraco, ioniza muito pouco, ele continua na forma de HCN, e ele então é obtido na sua forma gasosa, e ele se desprende, como já dissemos, ele se desprende do meio reacional. Então essa mesma reação, né, considerando todos os íons presentes, então aqui o nosso cianeto de sódio também posso escrever na forma iônica, então perceba, o Na+, Cn- é o próprio cianeto de sódio. Né? Repare que a única substância química que não se separou é exatamente o HCN, exatamente por ser uma substância fraca. Né? Simplificando aqui, né, os membros de que estão no produto, que estão no reagente ao mesmo tempo, simultaneamente, a equação ela fica escrita dessa maneira aqui de forma simplificada. Percebeu? Simplificamos aqui o Na+, como se tivesse eliminado, cortei aqui. Simplifiquei o sulfato, cortei aqui, sobrou exatamente isso. Cn- com H+, vai dar o HCN, né? Ou CN aquoso, né? Se você preferir. Lembrando apenas que esse cara, por ser um ácido fraco, ele vai se desprender do meio reacional. Tá? Então, por que essa reação ocorre? Motivo, justificando, porque há a formação de uma substância fraca, no caso aí o nosso ácido cianídrico. Muito bem. Aí aqui a gente vem exatamente justificando. Essa reação ocorre porque os íons H+, e Cn- se unem para formar uma nova substância, o gás letal ácido cianídrico. A união entre esses dois íons acontece em grande extensão porque o HCN é um ácido fraco. Se é um ácido fraco, ele vai se formar, não vai se separar, vai permanecer na forma de HCN e vai se desprender do meio reacional. E isso tem pequena tendência de se apresentar ionizado e meio aquoso. Se o HCN não fosse um ácido fraco, a reação seria mais difícil de ser feita, pois os ácidos fortes e meio aquoso apresentam altamente ionizados. Se o ácido fosse predominantemente na forma ionizada, dissolvido em água, poucas moléculas de HCN se formariam e, consequentemente, a volatilização do gás, ou seja, forma volátil, né, se desprender do meio reacional, seria praticamente nula e imperceptível. Microscopicamente falando, a gente pode, então, analisar, né, esse modelinho que aqui está. Então, eu tenho aqui o nosso NaCN que foi dissolvido, não, um sólido, uma pastilhazinha, né, um sólido. Joguei aqui em meio aquoso, certo? Misturei com ácido sulfúrico para fazer a reação química acontecer, e aí a gente vai perceber exatamente a liberação de um gás extremamente perigoso, letal, que é o nosso HCN. Né? E aqui dentro as demais substâncias dissolvidas. Muito bem. Outra situação, né, é se o ácido volátil for forte. Então, de novo, estamos trabalhando com o conceito de volatilidade, só que agora, se o nosso ácido for um ácido forte. Agora, considere a seguinte reação, sem a representação dos estados físicos. Então, você tem aqui a equação. Então, KCl, cloreto de potássio com ácido sulfúrico, vai formar sulfato de potássio e ácido clorídrico. Perceba que o HCl é um ácido forte e, portanto, em água apresenta-se
altamente ionizado. São poucas as moléculas de HCl dissolvidas em água que não estão ionizadas. Então, nesse caso, você não vai ter desprendimento de nenhum gás. Por quê? Porque o HCl, quando dissolvido em água, por ser um ácido forte, ele se separa em H+, e Cl-. Então, se ele se separa, você não tem, né, nenhum gás para ser expelido daquele meio reacional. Tá? Então, nesse caso aí, a gente tem uma situação envolvendo um ácido forte. De novo, né, temos aí um experimento para você observar. Então, imagine que você tem aqui, ó, você vai colocar desse lado aqui o nosso KCl com ácido fúrico, vai fazer uma reação química, vai aquecer, né, somente para que a reação ocorra, né, com maior velocidade. Você vai trabalhar com isso no segundo ano do ensino médio, que a temperatura, quando você eleva a temperatura, você aumenta a velocidade da reação. Aquecendo aqui, você vai produzir, né, o ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico ele vai ser produzido por aqui, vai sair nesse tubinho aqui e cairia aqui. Então, se a gente tivesse aqui o desprendimento de ácido clorídrico, se tivéssemos o desprendimento de ácido clorídrico, ele sairia por esse tubinho, né? Ia sair aqui e entrar nesse outro tubinho, tubo de ensaio. Aqui dentro do tubo de ensaio nós colocamos o hidróxido de amônio, NH4OH, em presença de fenolftaleína, que é um indicador. Você deve lembrar, nós trabalhamos isso. O indicador fenolftaleína em meio básico, ele tem uma coloração avermelhada, rosa avermelhada. Então, se o nosso ácido clorídrico estivesse sendo desprendido pela reação, novamente ele estaria entrando por esse tubinho, caindo aqui e neutralizando a base. No que ele neutraliza a base, essa solução aqui tende a ficar incolor. Tá? Então, é um experimento que a gente consegue criar em laboratório para saber se existe ou não desprendimento de um gás por essa reação. Tá? Então, mais uma vez, se tivéssemos o HCl sendo produzido na forma gasosa, certo? Ele estaria entrando por esse tubinho aqui, chegando ao outro tubo, reagindo com hidróxido de amônio e neutralizando o meio. Então, esse tubinho aqui ele tende a ficar incolor caso houvesse a liberação de HCl. Muito bem. Como a gente depende, né, da definição da força do ácido, eu coloquei novamente aqui para você poder recordar esse conceito. Então, o ácido ele pode ser fraco, moderado ou forte. A gente pode analisar isso de algumas formas. Então, a primeira que eu coloquei, analisando a questão do grau de ionização. Então, quando o grau de ionização da substância, grau de ionização é exatamente aquela possibilidade que ele tem de se separar. Então, quando o grau de ionização é menor ou igual a 5%, a gente diz que é um ácido fraco. Então, por exemplo, aqui o H2CO3 tem um alfa igual a 0,2%. Moderado é quando esse valor de alfa ele é maior ou igual a 50%. No caso, o ácido fosfórico tem um alfa de 27%, é um ácido moderado. Ácido forte são aqueles ácidos que possuem um grau de ionização maior que 50%. No caso, o HCl possui um alfa igual a 92%, portanto, é um ácido forte. Quando não se conhece o grau de ionização, a gente pode trabalhar separadamente. Então, para os hidrácidos, né, você deve lembrar, são aqueles ácidos que não possuem o oxigênio na sua estrutura, ele vai ser forte. Se for o HCl, como nós acabamos de trabalhar, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico. Então, ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico são ácidos fortes. O nosso ácido fluorídrico é um ácido moderado e todos os outros ácidos, os outros hidrácidos serão classificados como os ácidos fracos. O nosso HCN, que foi o nosso primeiro exemplo, está exatamente aqui dentro, ó, demais hidrácidos, correto? Para os oxiácidos, a gente faz um cálculozinho. A gente vai subtrair aqui, ó, o número de átomos de oxigênio menos o número de hidrogênios ionizáveis que você tem na molécula. Então, quando essa subtração for igual a 0, o ácido é dito fraco. Se o resultado for igual a 1, ele é médio ou moderado. Se for 2, é forte. Se for 3, é forte, muito forte. Vou colocar aqui alguns exemplinhos para você saborear. Então, o H é ácido bórico, H3 de BO3 é um ácido fraco, porque, olha, 3 oxigênios menos 3 hidrogênios, 3 menos 3, 0, é chamado de ácido fraco, é considerado um ácido fraco. Né? O ácido fosfórico, perceba, ó, 4 oxigênios
menos 3 hidrogênios, vai dar 1. Resultado é um ácido médio ou moderado. H2SO4, 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, vai igual a 2, é um ácido forte. E o HClO4, o ácido perclórico, ele tem aqui 4 oxigênios menos 1 hidrogênio, 3, ácido muito forte. Então, é bom você dar uma olhada nesses critérios para que a gente possa reconhecer e saber identificar a força de um ácido, correto? Dito isso, obrigado aí pela sua paciência, pela sua audiência, né? E a gente se vê então no próximo vídeo. Fique com Deus, tudo de bom, saúde e paz.